Olá, olá, amados, queridos, queridas ouvintes do nosso podcast Sala de Edição. Tentei começar como Rafa, minha voz não é desconhecida aqui, mas não é o Rafa. Quem é que tá falando? Duca Mendes. Estou aqui tendo a honra de apresentar com meus amigos aqui, queridos e convidados, este episódio do Sala de Edição. Mas enfim, para não ficar me introduzindo, eu tô apresentando. A Taboada tá me olhando aqui porque tô numa posição muito legal de Rafa, né? Então quero falar, tô com o microfone principal. Então, se deixar, eu vou gastar. Mas enfim, Taboada, muito boa tarde, boa noite. Boa tarde. E aí? É muito bom sempre estar nessa sala com vocês. E presente. Presente, né? É outra história. Maravilha, maravilha. E também Marcelo Porto, como diz aqui o Rafa, né? A Rafa foi dar aquela saboreada no Marcelo Porto, que tá aqui. Prazer estar do teu lado. Aproveite e apresente este episódio e o nosso convidado, por favor. Olá, meus amigos! Sensacional! Olá, meus amigos do Sala de Edição! Você não conseguiu, mas... Eu mandei um olá. Improvisei. Bacana. Muito bom. Então, a gente está aqui com o Silvio Pinto, consultor de tecnologia, de broadcast, um cara bem versátil, tá inserido no mercado há muito tempo e vai bater um papo com a gente sobre o futuro da TV, né? Como a gente vê aquisição, produção, edição, um monte de coisa. Foi passear na NAB, trouxe um monte de novidade, vai contar um monte de coisa pra gente aqui. Maravilha. Por favor, Silvio. Obrigado pelo convite aí. Eu não costumo participar muito, eu sou muito low profile, né? Então eu não participo muito de live, nem de podcast, até muito legal, assim, poder falar, né? Sobre tecnologia, sobre broadcast, que é a minha área de atuação, né? Tive na NAB mesmo, né? Vou todo ano praticamente, devo ir também para a EBC esse ano. E depois de uma época de pandemia, né? Ficamos aí 2 anos com a NAB um pouco fraquinho o ano passado e esse ano já mais forte, trazendo coisas novas mesmo para a parte de produção. E lá não é só produção, né? Equipamento, lançamento, luz, a gente tem de tudo um pouco, né? Mas eu fiquei muito focado nessa parte de produção mesmo, né? E parte de nuvem, produção em nuvem e lançamentos de equipamentos. Aí, gente, vocês podem... Ainda é aquela coisa gigantesca? Faz um tempo que eu não vou. Então, na verdade, o ano passado eu me assustei quando cheguei lá. Eu fiquei um pouco até, meio assim, passei um pouco mal, porque a feira ficou muito pequena. Parecia o nosso AMB. Diminuíram bem. Muito pequena, tipo 2 AMB. 2 Center Norte. Mas eu me senti chocado, assim, porque a gente, todos os anos lá, você conhece, então era... a área sul, a área norte. Área externa, com os helicópteros. Helicóptero, todas as ubvans, era um negócio monstruoso. Pós-pandemia, né, o ano passado, a gente chegou assim, vazia, poucas pessoas, poucas estandes, né? Os chineses não foram, né? Então, assim, eles têm trazido muita coisa barata e também tecnologias interessantes, né? Esse ano já melhorou um pouco. Já me senti um pouco melhor lá, vendo os amigos, né? Vendo mais gente na feira. A feira cresceu um pouco, mas ainda não é o que era antigamente, né? Ainda está um pouquinho reduzido. Ela tinha uma coisa de mostrar o audiovisual por completo para todo mundo. Vinham os europeus também trazer muita tecnologia. Uma das coisas legais da NAB é que, assim, os grandes lançamentos acontecem lá, né? Do mundo broadcast. Nosso mundo audiovisual acontece lá, né? Não só vídeo, mas áudio também. Sim. Os principais consoles e tal. E a gente tinha uma consolidação do que era mostrado na NAB, que é em abril, né, em Las Vegas, no IBC. Então, o que você via de lançamento, às vezes, numa redominha de vidro, lá no IBC... Estava funcionando. Já estava funcionando. Já estava rodando. De verdade mesmo. Funciona, já temos um case, uma empresa usando. Já temos uma empresa usando. Então, assim, hoje em dia está bem divididinho. Na NAB, você já estão mostrando coisas que já está... por exemplo, a Blackmagic, que é uma marca acessível, né, que todo mundo conhece, que alguns não consideram como broadcast, mas... Não vamos entrar nesse assunto agora. Um dia a gente faz um podcast só para falar sobre isso, do preconceito. Né? Esclarecer. Né? Mas assim, ela já tinha produtos. Ela lançou, por exemplo, uma coisa que é do nosso mercado de broadcast, um 2110. Então, estava lá em demonstração e já está sendo vendido um conversor para 2110. Então, para quem acha que 2110 é proibitivo, e é mesmo, né? As grandes empresas, Sony, Grass Valley, que tem lá seus dispositivos para 2110, que é a TV, o vídeo sobre IP, que a gente já ouviu falar, a Blackmagic já tem um dispositivo. 3 ins e 3 outs,
numa rede IP normal. O gigabit ou 10 GB? 10 GB. Apesar que o equipamento deles, né, é de 10 GB, então ele faz 3 ins e 3 outs. Isso, né? só explicando para todo mundo aqui, SMPTE. Isso, padrão SMPTE, 2110. 2110. É a norma, você pode ir na internet, Isso. procurar lá. É Pra a vídeo norma sobre IP. para vídeo sobre IP. Exatamente. É, É a norma, considerada a norma do broadcast. Mas a gente tem outras tecnologias. A gente tem NDI, né? Então, assim... SRT. SRT também. Mas, sim. assim, para nossa realidade de mercado aqui no Brasil, inclusive, foi por um bom tempo e está sendo ainda, né? O NDI é uma boa solução. Sim. Né? O próprio mercado broadcast, emissoras de televisão, tem olhado para o NDI como uma boa alternativa de low cost, de custo baixo, mas com alto rendimento. Então, assim, o NDI tem uma difusão muito grande. Mais do que o SRT? É que o SRT, na verdade, é uma proposta um pouco diferente, né? É. Mais para contribuição. As emissoras... todas as emissoras estão usando o SRT, né? Não vou, né? Não dá para... não vou comentar. Eles têm vergonha, mas a gente sabe. Né? Pro dia a dia ali, na hora... Fala aí, esse podcast, eu falei, o tema é a televisão do futuro. Então vamos falar só do futuro. Vamos falar da realidade. O que acontece? Por exemplo, grandes emissoras no Brasil já estão utilizando o SRT. Em algumas situações, eu fiz alguns eventos, grandes eventos, até alguns eventos internacionais aqui no Brasil, com colaboração de emissoras locais, que o backup da transmissão para a emissora estava já sendo feito em SRT. Então, assim... Eles aceitam... Não é pouca coisa, né? E em alguns casos que já aconteceram, que o backup virou o backup ficou melhor que o principal. Vamos... Não conta pra ninguém. Mas tá Bota o funcionando canal 2 bem. no ar. Exatamente. Então, assim... Bota o B no ar. Está consolidado. O SRT é um open source, né? Essa que eu acho que é interessante. Que é muito legal. Né? Eu estava conversando até hoje. Acessível para todo mundo. Muito acessível. Né? Com um grande resultado, ou seja, ele é agnóstico, então a gente pode trabalhar com H264, H265, com 8, 16 canais de áudio, pode implementar um monte de coisa, e ele é para transporte, ou seja, numa internet aí pública você consegue transportar, né, a tua produção para um local, né, remoto e ir lá retransmitir isso. Então, assim, a SRT está consolidado, mas dentro do fluxo dos workflows de trabalho das emissoras, né, dentro de uma rede, apesar de a gente ter o NDI Bridge, atentem a isso, porque isso é muito legal. É uma ferramentinha que é gratuita, que está lá no NDI Tools. Isso, escondidinho. É um switcherzinho, né? As pessoas não entendem muito bem o que é o NDI Bridge, e eu acabei de... esse ano, fiz uma produção com Londres, por exemplo, usando o NDI Bridge. Então, toda a parte de grafismo do evento estava sendo gerado de Londres. E eu estava usando o NDI Bridge para trazer o NDI de lá com o Alpha para botar na produção local aqui. Funcionando liso. Foram 7 dias de evento sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema. Maravilha. E o NDI Bridge é o quê? É pegar o que você... O NDI foi feito para trabalhar numa LAN, ou seja, numa rede local. Então, ele faz ele faz como se fosse uma VPN entre duas redes. Né? E você tem todo o controle lá. E é gratuito. Está lá disponível. E uma latência baixíssima. Baixíssima. Eu estava com Londres, né? Claro que eu estava com uma linha de dados dedicada, tudo, né? Respeitando, né? Não estava com uma internetzinha, né, doméstica, mas com uma latência hiper baixa, gerando toda a parte de grafismo. Era um esporte. Então, um esporte não dá para você ter latência alta, né? Então, era ponto a ponto. Não tem como esperar o ponto, vai aparecer na tela, né? O countdown. Então, assim, funciona muito bem. O SRT também funcionaria. Mas aí a gente optou por NDI porque ele já trafega o Alpha junto, muito mais fácil de implementar, né? Tinha uma segurança muito boa. Então, já tem... Tá aí, tá sendo usado já. Você acha mais que o broadcast caminha para uma facilidade do IP, para uma coisa, para deixar ele mais profissional, mais broadcast, porque a resistência em ir para uma coisa eletrônica me parece que foi a década dos 2000, no começo da década de 2010, uma resistência em aceitar essas tecnologias open source, de mercado para quase tudo, desde codec até... acho que isso já foi. Então, até porque os caras nas emissoras e nas grandes produtoras, muitas vezes acabavam se apoiando em grandes fabricantes e meio que dando uma nivelada por cima para se garantir. O cara não tinha
muito eu acho que um laboratório, pesquisa de uma desenvolvimento, liberdade dentro das emissoras para experimentar esse tipo de coisa e talvez não tivesse cacife para validar, para falar, não, isso aí funciona, eu testei, eu garanto, vamos fazer que vai funcionar. Como é tudo open source, não tem um manual específico, exatamente, não tem o suporte. Então, mas esse é até uma bola que eu queria levantar. Será que é só a questão... Óbvio, o dinheiro impera, a gente sabe que qualquer corte de custo, qualquer coisa vai ajudar, mas o que fez a coisa de fato acontecer, pelo que você está falando, de repente foi eventos como a pandemia, ou, né, de ter que botar, de repente tá um monte de gente remota e aí tem que achar novas soluções. O que fez? Antes já estava rolando? Eu acho que como várias tecnologias, a pandemia impulsionou. É isso que eu ia perguntar, exatamente. Na verdade, ela fez a coisa andar mais rápido. E, de novo, essa história, tinha um tabu. É igual fazer a reunião presencial e fazer a reunião remota. Né? Todo mundo tinha um tabu de fazer o remoto. Vale menos. O tabu quebrou. Né? Aí foi o embalo que faltava. Eu vou até colocar uma coisa mais antiga ainda, que era a utilização da câmera pelo produtor. Sim. Né? Que era uma câmera quase que ninguém botava no ar. Todo mundo falava que era uma câmera que não valia nada. Com a PD-150, maldita. Nossa, guerreiríssima. Paradigma de mercado. Maldita para uns e bendita para outros. Maldita. É isso aí. É um ponto bem legal. É bem legal, né? Bem porque a PD-150 deu uma liberdade de criação, desde Bruxa de Blair até os filmes do Lars von Trier, ou seja, e passando por quase todos os programas da MTV, quase todos os programas modernos do Sport TV, né? Ela quebrou essa ideia da rigidez técnica, né? Na verdade, bem lembrado, essa questão pode-se dividir o mercado nosso bem daí, né? Da surgimento da PD-150. Porque, na verdade, isso também abriu uma possibilidade de novos profissionais entrarem no mercado e começarem a experimentar. E a gente sabe que talento existe em todo lugar. E aí começaram uma PD-150 que custava muito barato em comparação a uma D30, né? Uma câmera de ombro, uma camcorder, uma Sony. Né? Então, quando você começava a ver produções, né, muito legais, e assim começou a entrar profissionais no mercado e começar a dar propostas novas, o que fez, né, o pessoal que era do broadcast engessadinho, que a linguagem muda, né? Que estava amarrado naquelas grandes empresas, exatamente porque tinha um apoio, tinha um suporte, a correr atrás. Né? Porque assim, peraí, um rapaz com uma PD-150 tá entregando um produto na selva amazônica, lindo, maravilhoso, que eu tenho que botar e tenho que ligar para a Sony, tenho que ligar para não sei quem para conseguir fazer a mesma coisa. Então assim... E não consegue. E não conseguia. Né? Ou por conta do custo da produção, ou por burocracia. E aí começa a ser um novo mercado. Acho que aí as grandes corporações, né, as empresas, né, de broadcast, o pessoal, os engenheiros da antiga, né, começaram a ver, temos que começar a olhar outras tecnologias, abrir um pouco mais para o open source, ou para uma tecnologia que é mais barata, que não tem a mesma segurança que a gente gostaria. Supostamente achava que tivesse. E aí começar a experimentar. Aí começa realmente o pessoal a ir atrás e começa a desmistificar um pouco e se abrir mais a essas coisas novas. Né? O que hoje, dentro das emissoras, elas têm laboratório, elas estão tem uma proposta mais... uma VMix da vida, você vai encontrar... Nossa, antigamente era inadmissível uma VMix imagina, da Globo. Não, impossível, né? Um TriCaster, lembra? TriCaster, nossa! Tentou de todo jeito de colocar o TriCaster lá dentro e não entra. E aí, a gente tem uma questão também bem legal, porque assim, duas coisas que são... A PD, acho que abre realmente, dá uma diferenciada no nosso mercado. Não dá para falar no custo, né? Porque em dado momento, para o mercado americano, para o mercado, a gente está falando em dinheiros, né? Então, uma máquina que custa 200 mil é 200 mil. Aqui no Brasil é vezes 5. Então, nós estamos falando aí de 1 milhão. Não é a mesma coisa. Então, para a gente é muito mais difícil adquirir os equipamentos, né? E aí a gente tem que buscar soluções mais baratas, né? Tecnologias mais baratas. Desenvolver, né, junto e testar tecnologias mais baratas. E com a pandemia, a gente teve um outro problema, que foi a falta de equipamento. Então, o que aconteceu? Por que as emissoras e algumas empresas tiveram que aceitar a VMix? Né? Ou aceitar uma Blackmagic, ou aceitar esses equipamentos que são não considerados... mais acessíveis. Porque não tinha disponibilidade no mercado. Eu preciso de 20 câmeras para colocar uma operação remota. O que eu vou usar? Eu vou usar uma PD. Da onde? Da China.
Sabe, uma PTZ, porque não tem o que fazer. O que tiver. O que tiver no mercado. tiver. E aí realmente hoje, né, depois de uma pandemia, a gente entende que muitas produções foram possíveis com esses equipamentos de low cluster, que não eram considerados broadcast, mas que no final das contas entregaram o público, que é o que interessa, Sim. uma qualidade, um produto, uma informação. Se a gente pensar que com o celular a gente consegue ter a mesma qualidade, e tem emissoras que colocam isso aqui no ar no jornalismo. Não é? Então, informação assim, mais rápida. quebrou-se o paradigma que precisa Sim. ter, né, uma Sony por trás, precisa ser um XD-Cam, precisa ter... Não, tem que ser um 2T. Um LDK. Não. Então, assim, isso aqui, o que vale é a informação, o que vale é o conteúdo, o que vale é a ideia. E aí, com a falta de equipamento, com o problema financeiro, né, que a gente sofre aqui no Brasil, aí tá aberto, gente. Aí vale toda a tecnologia, a galera, as emissoras ficaram espertas, todo mundo ficou muito esperto no mercado, né? Eu queria interromper rapidamente, aproveitar que a gente tá falando de equipamento aqui, falar da nossa parceira E de Flashcam. celular, né? Eu ia levantar a bola que bem assim, por aí. Que infelizmente na Flashcam, nossa parceira, não vai ter APD, né, pra alugar, mas você não vai ter dificuldade nenhuma para encontrar nenhum tipo de equipamento. E me complementa aí, Porto. O que a gente tem de presente? De presente, tem um cupom para você aproveitar na sua primeira locação. Boa. 15% de desconto. Esse cupom não é para você alugar um produto, é para você o seu orçamento. Então, o seu primeiro orçamento aqui, não interessa se tem luz, câmera, iPhone, né? Como o Silvio levantou, isso. que é uma boa câmera, né? Dependendo da sua produção, uma excelente câmera. E faz tudo isso que a gente falou. Gimbal. Faz Tem tudo. SRT, faz NDI, faz um monte de coisa, Verdade, né? verdade. Então, é uma excelente câmera. E, voltando à brincadeira, o seu orçamento tem 15% de desconto na sua primeira locação aqui na Flashcam. E o cupom é SALA15. Sala 15, 15%, Sala 15, não não tem como esquece. esquecer, maravilha. Mas aí voltando, enfim, onde a gente estava, para onde a gente vai? Não, só aproveitando, eu vou contar um caso rapidinho pra Conte. vocês. Você veio aqui para isso. Fica à vontade. Apesar de trabalhar, né? Eu trabalho muito em unidade móvel, né? Transmissão, né? De eventos, grandes eventos e tal. Mas aconteceu, num dado momento, que chegou uma personalidade no evento, eu não tinha um cabo de sempre, uma câmera na localidade que a pessoa tá. A pessoa não queria, era um artista internacional, a pessoa não queria sair daquele camarim. E aí, qual foi a alternativa? Eu precisava pegar a imagem, uma entrevista dele para os telões que estavam lá fora do evento. E eu usei um iPhone com NDI, levantei um Wi-Fi, o aplicativinho da NDI mesmo. Da NDI. Newtek, né? Exatamente. Rapidinho, levantei uma antena, fui lá, um microfonezinho e fui para dentro do carro. Isso é uma coisa pessoalmente, né? maravilhosa. Apesar de ser da engenharia, né? Fui lá A engenharia produzindo. fui lá e captei, produzi o cara, meio tremendo, porque não é minha área, né? Ainda bem que tem estabilizador, né? E foi pro telão. Tá pronto, Cumpriu, tá pronto. ou Você seja... está querendo aliviar a qualidade final, é isso? Você não quer dar engenharia. né? Mas foi pro ar. Entregou, ou seja, entregou, tá vendo? né? Entregou. Isso foi conteúdo, antes da pandemia, gente. Então, ou Não, e seja, você tomou, assim, a solução foi rápida, né? Foi rápida. Não só a questão de ter o conhecimento, mas assim, você já telefone, tem isso, tal, botou a rede, 5 minutos você estava setado pra conseguir transmitir. E foi uma coisa... Imóvel, né? Imóvel. Tem que passar por Pena qualquer que eu lugar. não tinha um gimbal na época, porque aí ia ser... Sim, aí é né? show. Sensacional, Aí é né? show. Nossa, né? Um gimbalzinho ali, eu falei, aí vai ficar mais tranquilo. Você acha que o engenheiro de broadcast hoje, ele é um cara que tem uma enciclopédia de soluções maior do que o que está ali à vista? E ele guarda todas essas informações entre passado, presente e futuro para entregar uma melhor qualidade? Qual que se você fosse dizer o skill do broadcaster? Olha, agora, você me pegou agora. A gente tem eu vou entrar numa série um pouco difícil até. A gente tem uma falta muito grande de profissionais nessa área. Então, na minha área especificamente, né? Engenheiros de sistema, né? Ou operadores, né? Da área técnica, né? Que saem com o Bivan, que fazem a configuração de um caminhão, tudo. A gente tem uma dificuldade muito grande de profissionais no Brasil. A gente tem uma geração muito antiga, eu já sou, né? Tenho uma certa idade, né? E a gente não está formando uma nova geração. Então, isso é um problema. Então, assim, o skill hoje... Até eu fico um pouco chateado, porque os profissionais que estão entrando na área de engenharia, eles não têm uma formação. Eles começam a mexer, entram lá de assistente e tal. Não uma escola um pouco diferente, assim. Eles não se informam mais.
Por exemplo, lá na NAB, por exemplo, que é um momento de a gente se encontrar, de colher, trocar informação, experiência. A Globo antigamente levava 10, 12 pessoas, né? As produtoras, algumas produtoras até levavam. Levava. Todas as vezes que eu fui por produtora. Então, da minha A equipe, última vez né, eu fui por conta própria. Da minha equipe, dos meus amigos do ciclo de amizades de engenheiros e tal, eu fui o único. É complicado, né? E eu vou todos os anos por minha conta. Porque é um investimento. Ir para lá e acessar a tecnologia antecipadamente. Isso que você está falando é bem interessante, né? Porque... Eu fui o único. As pessoas... eu vejo no profissional brasileiro, né? Eu tenho contato com vários profissionais do mundo inteiro, e eu vejo no profissional brasileiro uma certa despreocupação em estudar e se aprofundar nos assuntos. Eu até brinquei, né? Off-air aqui, né? Que o equipamento chega, a pessoa abre a caixa, a primeira coisa que está em cima da caixa é o manual. Ela pega o manual, põe pro lado, joga fora o manual e aí liga o equipamento e vai aprender a mexer. Né? Enquanto lá fora é ao contrário. Primeiro o cara chegou o equipamento, primeiro ele lê o manual, aí chega o equipamento, aí ele começa a desenvolver. Então, essa é uma coisa meio cultural da gente. Então, a gente não tem essa cultura de ficar estudando. Eu vejo... E a geração nova, na minha opinião, está pior ainda. Eles não estão querendo, assim, a facilidade, né? Vamos fazendo. Eu acho que isso tem em todas as áreas. A gente comentou no outro episódio do Sala aqui também, na edição, assistente também é complicado, mas é aquela coisa até que a gente entra aqui, como estamos mais ou menos na mesma idade, é natural que a gente entra naquela coisa, no meu tempo, o jovem. Mas o fato é, a gente não está lidando com uma coisa que, no caso, os mais jovens estão lidando, que é tudo muito fácil, tudo muito à mão. Então, que é uma coisa que a gente sempre lutou para ter, né? A gente tinha que atravessar mares para conseguir uma informação. Hoje, por ter tanta informação, às vezes é um clique, ele fala, eu aprendo na hora que precisar. Então, assim, tá ali, né? Pode até, na mão, pode até ter um ponto isso, de que de repente o cara ficou mais sagaz, ali, o profissional ficou mais sagaz para aprender mais rápido. Mas por que não, se a área que ele vai se dedicar, né? Por que não tentar entender melhor antes de surgir o problema, né? Sim, porque assim, quando a gente tem, como você falou, quanto mais a gente vai guardando a informação, criando aquela biblioteca, na hora que surge o problema, você tá mais preparado para resolver. Mas tem uma coisa que eu acho que é bem específica, né? Porque o Silvio, quando ele fala aqui do broadcast, é um peso essa palavra. Sim, exato. É um peso essa palavra da garantia do 100% no ar, com uma qualidade... não pode ter erro, né? Não pode ter erro. Não pode ter erro. Né? É uma infraestrutura técnica e artística, porque é isso, né? A escolha de uma música é um conjunto. 50-50. Onde não existe falha, né? A gente está acostumado, acho que aí vem até a coisa das linguagens que a gente assiste, ela é uma linguagem precarizada pelo fato de ser feito né? Tem muito mais conteúdo precarizado no sentido da infraestrutura e do fazer do que o tal do broadcast mesmo, que é a garantia de que aquilo lá vai sair impecável, né? E esse peso no falar envolve um conhecimento de base, né? Não só na formação do profissional, mas a formação continuada do profissional. Sim. Aonde você vai observar isso independentemente da idade, porque você pode ter um profissional recém-formado que logo em seguida já vai ter que se interessar ou ter que se haver com equipamento que ele nunca viu na vida. Sim, né? Sim, verdade. É uma câmera que ele nunca viu na vida, mais antiga ou mais nova. Eu até brinco, né? Que tecnologia não importa de onde ela veio. Se você não sabe mexer, você vai ter que aprender. Exatamente. Né? Exatamente. Aquele tal negócio, dá um mapa para alguém que tem, sei lá, 20 e poucos anos, acha aí, ir do ponto A ao ponto B. Talvez não vai demorar um pouco mais de tempo, porque não sabe ler o mapa, não entende ainda. Faz ideia, que aquela tecnologia guiou, né? Então, eu acho que a pergunta que eu te faço é, se a gente fosse fazer uma proposta ministerial para o futuro desse broadcast, que é a garantia do 100%, o que é que você acha que é imprescindível para esse profissional do futuro, onde ele garanta uma... Então, hoje em dia, né, o profissional é uma palavra meio feia que a pessoa usava antigamente, parou de usar, o multiespecialista, né? O mundo dos especialistas. Não dá para você ser especialista só numa área, porque o engenheiro hoje de broadcast, na nossa área, a gente tem que ter conhecimento de várias áreas, por exemplo, TI.
Principalmente TI hoje em dia. Hoje em dia tudo passa pela TI, não tem como. Exatamente. Né? Então, tudo. isso é uma dificuldade muito grande, né, pro pessoal. Então, assim, não basta só o conhecimento do audiovisual. É que tem umas lacunas aí que ficaram complicadas, né? Conta pra nós. Para mim é muito mais fácil, né? Porque é o que a gente chama de banda base. Então, eu venho lá da escola antiga, então eu peguei o composto, o componente. Eu vou traduzir para digital, vocês. É bem rápido. sinais, A banda base é Mickey. vídeo no cabo. Vídeo no cabo. Então, assim, você vem pegando a evolução. Então, assim, até eu chegar, né, a botar a mão numa câmera, eu fui você entrava de cabo main, aprendia depois a fazer um cabo, aí você ia para uma central técnica, entendia o que é um waveform, o que é um vectorscope, o que é um sinal de vídeo, e assim você ia caminhando e conhecendo, pegando todo esse cabedal de informação. Hoje em dia, a pessoa entra e não vai atrás dessa informação, não diz que essa informação foi perdida. E aí é que a gente fala, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é para você resolver um problema, que é a inteligência cognitiva que a gente usa, né? Eu vi várias coisas, eu junto para poder resolver um problema. Então, essa informação ela se perdeu ao longo do tempo. As pessoas não estão indo atrás, estão ficando muito rasas. Então, eu tenho um problema. Aí essa é a questão. Tem um problema, vou lá no YouTube, isso aqui resolveu o problema. Mas ela não se aprofunda naquele assunto e quando vem um outro problema, ela vai ter que... Vai ficar refém de novo. Refém de YouTube. Né? Na nossa época não tinha YouTube. Né? Você sabia ou você não sabia. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu gostaria de fazer um apelo ao futuro que o meu cirurgião cardíaco, quando eu tiver 70 anos, que ele não pare a operação no meio para tirar consultar dúvida o YouTube. Ele fala, deixa eu só ver isso aqui, como é que faz. Aí eu não sei muito bem. E o jovem tem muito isso. Então ele não vai atrás da consolidação, ou seja, do conhecimento aprofundado das coisas. Que é a solução rápida, né? Que é a solução rápida, né? Aprimoração, hoje em dia, realmente. Então, assim, o conhecimento, vou conhecer TI. Hoje a gente tem pessoas de TI que conhecem TI, pessoas que conhecem de vídeo. Quem conhece vídeo não conhece TI, quem conhece TI não conhece vídeo. Você ainda acha que tem essa racha, esse abismo? Esse abismo ainda existe. Eu conheço vários, infelizmente, né? Vários técnicos que estão buscando essa informação, tentando se aprimorar na parte, né? Isso é uma coisa engraçada. O broadcast, ele vem se apoiar no TI para baratear custo. Então, essa história do 2110, né? Do vídeo sobre IP, isso veio lá de trás. Por quê? Desenvolvimento de tecnologia é caro. O mundo do TI tem muito mais dinheiro. Então, o pessoal do broadcast falou, pô... Se eu pegar o desenvolvimento... deles. Né? Só que não foi muito bem o que aconteceu, né? Não foi muito bem o que aconteceu. E aí o pessoal de broadcast... tem essa dificuldade, né, de se aprimorar nisso, são linguagens completamente diferentes e cria esse abismo. Então, se você pegar uma unidade móvel hoje, ou uma edição, não importa, né, tudo está dentro de um cabo de rede. Desde o controle de um switcher, o controle de uma câmera, você pega as câmeras da linha da Panasonic, os OCP, que são controladores, né, de matching, via cabo de rede. Não precisa ir muito longe, né, meu? Antigamente, para ligar uma ilha não linear, você precisava de, no mínimo, 13 cabos. Isso. Né? Três componentinhos, três componentinhos, dois SG, não sei o que, remoto. Hoje, o que sai da ilha é um cabo de rede. É um cabo de rede. Tá bom, não sai mais nada. Não, e até mesmo esse switcher aqui cortando, ele já gera o metadado do timeline da câmera cortada. Já é o ISO, exatamente. Você já abre o projeto no programa de edição. É aí que era muito fácil, né? Quando você tinha lá, aqui está a câmera, aqui está o VT. Aqui está a câmera, aqui está o monitor. Tem um cabo físico, eu pluguei, o vídeo chegou. Beleza, tenho mais uma câmera. Era tudo físico. Ponto a ponto, né? Era ponto a ponto. Dentro do IP, eu tenho um cabo de rede, aí eu tenho aqui 4 câmeras PTZs ligadas no switch, que eu não sei o que está acontecendo lá dentro, um cabinho ligando num outro equipamento e aqui dentro está trafegando o quê? Mil coisas acontecendo. Então, assim, NDI, SRT, RTSP, 2110, e onde é que está esse áudio? Ele está em Dante, ele está em IP67, e como é que eu abro? E assim, para o técnico, né, tem que ter o QoS, não tem? Qual que é a banda disso? Sim. Se a gente pensar no analógico, é esse que eu falo, conhecimento da base antiga ajuda na nova, né? O Sim. Né? O SDI que a gente está acostumado, que hoje em dia estamos acostumados, é 1.25 megabits, está lá. A gente sabe disso. E como é que vai ser no NDI? Mesma coisa, você tem lá, a compressão, apesar de ser um sinal digital, num cabo coaxial, ele já é dados.
Sim. Transferir isso O SDI já é dado, transferir isso para IP, vai na mesma É só um empacotamento talvez Exato, diferente. mas ainda é complexo, porque junto ali vai ali, vai outras informações. Sim. Então, para o pessoal mais antigo, o pessoal olha assim e fala... Então, eu não queria perder aquela história do conhecimento. Eu acho que a gente tem um problema, talvez até cultural, principalmente nas emissoras e nas produtoras e na forma de ter o trabalhador antigamente, que você não tinha tantos freelas, né? Então, as emissoras tinham a equipe dela, as produtoras tinham a equipe dela, né? As unidades móveis tinham as equipes dela, e aí o treinamento ele era oferecido para o técnico trabalhar naquilo que... Dentro da empresa. Né? Então, por exemplo, a emissora tem câmera Sony e editor Avid, o treinamento era dado para os editores em Avid e a gente Sony. deu isso, a gente fez pois isso. Pois né? Foi muitos anos, treinei os editores nas emissoras para editar em Avid e o curso... A informação vinha até você, né? A emissora meio que te enfiava a goela dentro, porque, de novo, o broadcast não pode falhar. Então o cara tinha que saber... Tem que ter certeza que o cara ali sabe fazer. O que tem lá dentro. Aí o que eu vejo agora, por exemplo, unidade móvel deve ter 3 caras fixos, o resto é tudo freela. Então eu vejo 2 problemas, né? O primeiro problema é o cara da unidade móvel ficar refém de não ter opção de caras que sabem operar os equipamentos. E nem todas as unidades móveis são iguais. Não tem uma que é igual. A gente vê isso na edição também. Você vai fazer um reality show, se o reality show for em Avid, você tem um monte de editor de Premiere que não sabe editar em Avid. Claro. Você tem um monte de editor de Avid que não sabe editar em Final Cut 10, por exemplo. Né? Então, o cara edita naquilo que o software que tem na produtora, o software que tem na emissora, o software que ali é o conveniente, né? Então eu acho que antigamente a informação vinha até você e por isso que as pessoas não criaram essa cultura de ir atrás do curso e do não sei o quê. Agora está muito mais complicado, porque se o cara não dá o passo antes, né? Quer dizer, se o cara fala, o profissional ele tem que ter a iniciativa, né, o drive de procurar a informação e mais aprofundada, que é isso que ele está falando aqui, né, ter se atualizar. Se atualizar. Então, mas um parêntese que eu queria entender era isso, assim, porque quando a gente fala do especialista e do generalista ali, do multi, né, porque não estou falando de ser cômodo ou não, mas eu falo, minha área é essa, a dele é aquela ali, então ele é tecnologia, eu sou isso. Será que, levantando a bola, né? Será que de fato também essa pressão que a gente sofre ao saber que a gente tem que se aprofundar, a gente não acaba cedendo porque, cara, não dá pra se aprofundar em 4 coisas. Porque se eu sou um cara de uma coisa só, né? Eu não tô falando que é certo e errado, tô só levantando a bola. Eu sou um cara que, de repente, sou especialista numa coisa, porque eu decidi, por saber um monte de coisinhas, eu falei, eu vou me aprofundar aqui. Mas nos trabalhos que eu faço, por exemplo, como consultor de edição, de pós e tal, que eu vou ser um generalista e que eu sei um pouco de todo mundo... Talvez no after eu não consiga me aprofundar, porque assim, não dá para estudar tanto aquilo. Então, essa questão que eu queria entender é, será que também a gente não tem um lado assim, tá tudo bem você não conseguir se aprofundar, porque também não dá para se aprofundar em tudo. É que antigamente, por exemplo, dava para contar na mão, o broadcast em si dava para contar na mão todas as tecnologias. Sim, exato, né? tem exemplo, isso. Como é que você grava? Ou é beta, ou é uma beta digital melhor, ou um D1... fita, tinha 3 formatos diferentes. Você aprende aquilo ali vídeo, e acabou. Tinha SDI, tinha componente, tinha compose, acabou. Acabou. Editor, tinha Avid, Final Cut, Premiere. Isso, acabou, então, nem agora, isso. cara... Só de codec, de se a sua área é edição, a tua área fez assim, ó. Não, e aí quando a edição esbarra ali no captação e meio que, de repente, dirigir alguma coisa e aí saber como transportar isso num Google Drive pro outro. Então, assim, exatamente, agora você não precisa só saber editar. Né? Você tem que saber como você vai receber esse material, como você vai mandar esse material, quais as formas de mandar. Sim, se de repente a forma que você está recebendo está ruim e você tem que saber sugerir uma outra forma. Quando eu falo me aprofundar, dentro de cada área, claro, né? Sim, você não vai ser conhecedor de tudo, é impossível. Sim. Né? Quanto mais a gente aprende, menos a gente acha que sabe, né? Eu dedico 1 hora a 2 horas por dia para me aprimorar. E eu já tenho 50 anos. Estudo, leitura... Ou seja, todo dia eu leio alguma coisa nova da minha área.
Perfeito? Justo. Quando você fala, por exemplo, de um editor, não é aceitável um editor, eu não aceito, pelo menos, um editor que não entenda de codec. Com certeza. Só que isso não era normal. É. Quando eu falo me aprofundar, é exatamente Sim. isso. Quando a gente trabalha numa produção grande, tal, numa unidade móvel, eu não sou obrigado a saber tudo. Porque existe um cara especialista em comunicação, ele é especialista em comunicação. Eu entendo de comunicação? Claro que eu entendo. Os gringos acham isso muito louco. É isso que eu ia falar, porque os gringos não acham trabalham isso tanto muito assim, louco. é cada um na sua área trabalho ali. com eles é uma coisa muito louca. Porque, nossa, mas Como é que você sabe isso, disso? Você sabe isso? Não, aqui eu não... Mas assim... Não é que eu sei, eu preciso saber. Tem isso. Tem isso também, cultural, como você está falando. É uma questão do nosso mercado. Mas, mesmo aqui no nosso mercado, hoje, uma Obvan, uma unidade móvel, por exemplo, agora eu vou fazer um trabalho, na semana que vem, estou fazendo um trabalho grande, para os gringos, inclusive. Lá, nós estamos em 4 engenheiros. Um responsável pela comunicação, um responsável pelo áudio, um responsável pelo TI pesado, porque a gente tem a parte de edição, né? E ainda tem um só responsável pela parte de programação. Então, assim, áudio, vídeo, comunicação e TI. Então, cada um na sua área. Claro que, assim, eu conheço muito de áudio, muito de comunicação, todas as áreas, mas cada um é seu responsável e a gente tem como trocar ideia. Como é que eu vou falar pro cara do vídeo, né, que eu estou fazendo 6 embeds diferentes? Então, assim, você tem que conhecer, pelo menos. Sim, Você sim. precisa ser especialista. Mas, dentro daquela minha área, por exemplo, de comunicação, eu tenho que conhecer. E é só de comunicação, você tem RTS, você tem ClearCom, você tem... Não é pouca coisa, como você falou, hoje em dia não é mais pouca coisa. Então, você tem N equipamentos, então só se o cara fosse especializar em comunicação, de verdade, já é um bom trabalho. Sim, Aí ele vai sim. acabar tendo que entrar no áudio, porque existe uma interação com o áudio, ele tem que entender o que é um IFB, ele tem que entender o que... No mínimo, ter a curiosidade da outra área, aquele que circula, com qual ele Exatamente. trabalha. Exatamente. Pra Mas, entender assim, o que o outro tá falando. O que eu vejo são editores, aí agora eu vou me dar mal aqui, mas eu vejo editores. Não, Imagina. Eu vejo editores que às vezes eu vou conversar com o cara e o cara não estudou nada de colorimetria. O cara não sabe o que significa a palavra colorimetria ou não sabe exportar um arquivo do Nem software conferir, dele. nem conferir se o monitor tá ajustado. Então, calibrado. Assim, Color Bar é um exatamente. negócio bonitinho, um fundo de papel de parede, entendeu? Então, assim, eu vejo profissionais assim no mercado, por isso que eu falo, me aprofundar é isso. As pessoas não têm Sim, isso. sim. Eu até comentei também off-air aqui, existe um desinteresse muito grande, não sei por que é isso, né? Mas há 2 semanas atrás eu promovi um curso aqui em São Paulo, uma empresa adquiriu um equipamento, é o segundo equipamento que chega no Brasil, entendeu? Eu convidei várias pessoas do mercado, profissionais, tá? Para um treinamento do segundo equipamento que está no Brasil para locação. Apareceram 4 pessoas. Gratuito. 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 Temos que lembrar que... 100% Não vão, não tem com interesse. direito a cafezinho, porque o dono da empresa estava buscando profissionais, né? Porque ele comprou equipamento para botar no mercado, para alugar. Ele trouxe uma tecnologia nova, ou seja, o segundo que chegou no Brasil, gente. Imagina. Ele trouxe e convidou pessoas para aprender a mexer, para ele contratar para poder ver. Além de você ter o conhecimento, Total. você ainda corre o risco bom de ganhar uma vaga. E a pessoa não vai. Os que É estavam muito ganhavam, na verdade. exato. Os que É estavam isso. ganhavam, né? Quer dizer, e olhando assim de fora, né? Das 4 que estavam, 2 realmente se interessaram. As outras 2 estavam lá, tomaram café, foram embora no dia seguinte, que era a aula prática, né? Aham. Não quiseram botar a mão, porque tinha que sujar, tinha que fazer o cabinho, né? Então, dos 4, sobrou 2. Né? Você fala, assim, não desistimos. Eu não entendo se é essa questão também que você falou, de ter a informação fácil, ou de aprender só aquilo para fazer aquela Só quando partezinha, precisa, só né? quando precisa. Eu não sei o que acontece, mas a gente tem uma falta, voltando lá, a gente tem uma falta muito grande de profissionais. Há anos atrás, isso já faz de tempo, tá? Anos atrás a gente ficou procurando, agora mesmo, nas Olimpíadas, eles estavam procurando 250 engenheiros de sistemas. E não estavam conseguindo, né? O pessoal da UBS, não estavam conseguindo, a empresa que organiza. Que organizou. Para ir para o Japão, eles não estavam conseguindo preencher o quadro de engenheiros. 250 engenheiros, gente. Eu fui fazer um evento nos Estados Unidos e eu precisava de uma equipe grande, mais de 60 pessoas. A gente ficou meses procurando pessoas, acho que Até me chamou. porque eu precisava de profissionais, técnicos, câmeras, operadores de grafismo, todo o staff que pelo menos tivesse o básico de inglês. Não tinha. Isso é muito A gente teve que complicado. contratar tradutores
para ficar com Do os seus lado grupinhos. profissional. Exatamente. Que Por quê? loucura. Uma coisa que é totalmente inaceitável hoje, Claro, né? claro, Como assim, claro, né? É claro. o básico. Não, que e tem. tem um ponto importante, assim, que a gente sabe que na nossa cultura, como você está falando, né? É diferente de você em alguns lugares do mundo que, de repente, a menina que trabalha na loja do café já fala inglês sendo a segunda língua dela, ou você vai numa loja, num posto de gasolina, fala inglês, porque já aprende desde novo. A gente tem essa deficiência no Brasil, na educação, enfim, um país continental e tal. Mas na área é quase que imperdoável, né? Porque, de repente, o cara que trabalha numa área que não tem nada a ver com isso, ele saber inglês porque ele quer saber, ou porque o país precisa que ele saiba, não é a questão, estamos longe disso. Mas na área. É isso que eu ia falar, o equipamento. O equipamento, né? Você instala o Nenhuma- software, você vai usar. Nenhuma instância da produção. É, o que tempo esteja escrito inteiro em você vai estar com português. coisa em inglês. Não, e que esteja escrito em russo, em chinês. Tudo está escrito em inglês. Tudo tá Exato, escrito em inglês. exato. Não importa de onde vem o ele equipamento, vem, se ele é da China, ele tem chinês e inglês. Se ele é italiano, ele tem italiano e E como a gente falou hoje, a gente tem o YouTube que tem informação em português, mas até pouco tempo atrás, quando você ia achar algum manual, qualquer outra coisa, seria em inglês. Então, assim. É aquele, assim, o cara quase aprende por osmose. O cara entra na área, ele já tem que aprender. Eu aprendi assim. Ele já vai Eu aprendi aprendendo, porque ele tem que ler, pega o menu da camerinha lá e fala, cara, o que é isso aqui? Ele vai ter que aprender. Então, você ter um profissional já gabaritado, mas não ter a língua ali, pelo menos o básico, dói, né? Porque... E aí vem aquela... Eu indico para todo mundo que queira, né? Adentrar essa área ou atuar na área técnica e tal. Você quer realmente evoluir e tal, se você... só tem um jeito, dominando o inglês. Porque você não vai achar nenhuma literatura decente. Sim. Né? Não, e você vai ter que entrar primeira vez, primeira mão, vai ser inglês. Fartura, né? Se você for ver em português, se você esperar alguém traduzir aquilo, você já está atrasado. Total. Então, se você quer estar realmente, né, na crista da onda e sabendo que Revelou a idade agora. A crista da onda é ótimo. É o evento que ele vai fazer semana que vem. semana que vem já tá tá na onda. Isso é uma das coisas, assim, é fundamental. Porque senão você vai ler o que o terceiro traduziu, ou você vai pegar uma informação, então assim... E vamos falar real. Google Translator para informação específica é 90%. Eu diria... É bem deficiente. Eu diria 80 até. 80, olha na aí. linguagem técnica é mais crítico ainda, entendeu? Porque não há uma... Tem certas coisas que, inclusive na nossa área, é impossível traduzir. Sim. Como é que eu vou traduzir cut? Como é que eu vou traduzir... Porque a gente usa muitos termos em inglês. Exato. E quando o tradutor traduz o termo, Aí ferrou. o cara se perde, né? É impossível. Usar Photoshop em português eu acho impossível. Impossível. Impossível nem ter. Eu acho que não poder trocar. E outra, também concordo. eu acho que a sacanagem é como algumas ferramentas são em ordem alfabética, quando troca Fica a língua, bagunça o troca cérebro. tudo de lugar. Bagunça o cérebro. Não, Eu gosto dessa opção aí, tipo assim, quero botar português. Não pode. Não pode. Já obriga o sujeito ali a entender que o nome é porque o cara aquele. não precisa saber o que é, ele tem que saber onde tá. Exato. Se ele souber onde tá, Começo de conversa. né, e souber o termo, se ele souber o conceito do termo, ele não precisa saber a tradução do termo. Ele precisa saber o conceito e aonde ele tá. Isso. Eu lembro de uma coisa bem engraçada, que até a gente dava no treinamento, eu dava no treinamento de Avid, né? O Avid você podia customizar todas as máquinas. Sim. Você pode customizar o teclado do jeito que você quer. Customizar todas as teclas. Tá? A primeira coisa, vocês podem fazer. Na aula a gente explicava como é que fazia. Aí eu voltava para minha turma e falava assim, vocês podem fazer, mas sabe qual é a minha opinião? Eu opero com o básico. Claro, você opera em qualquer lugar. Porque eu sento na máquina, não importa onde eu for, eu default, estou trabalhando. Entendeu? Até eu configurar o teclado e do jeito que não sei o que. Aí você esqueceu o seu pendrive, né? O pendrive do Rafa Costa. Esqueci. Tá ali. Então, assim, a gente já ensinava isso. Foi, gente, então quando muda para português, eu falei, gente, eu opero. Não sei, fica procurando, né? Você fica onde é que tá tal coisa. Eu fico completamente doido com isso, né? E assim, querendo ou não, toda essa tecnologia que a gente usufrui aqui, não tem como, infelizmente, ainda, né? Apesar de a gente ter algumas empresas no Brasil desenvolvendo tecnologia, criando, a gente já tem produtos nacionais hoje, como câmeras. Quando eu falo nacional, são empresas que pegam tecnologia, que fabricam. Hoje a gente sabe que tudo é feito na China. Tudo chinês, Sim. Ok? O que acontece é que a China tem um poder de produção muito forte, mas existem hoje empresas no Brasil, inclusive hoje eu conversei com um rapaz que tem uma empresa no Brasil e ele faz conversores de fibra, de SDI para fibra, para transporte de fibra. Ele está produzindo no Brasil. Ele não está nem produzindo na China. Ele falou, posso mandar produzir na China, trazer aqui e tal, mas todo o projeto esquemático foi feito por um brasileiro, mas produzido na China. O quê? O iPhone é produzido na China, gente. Sim.
Né? Então, assim, a gente tem já empresas no Brasil produzindo algumas tecnologias de broadcast, distribuidor, conversores. Que legal. Tem algumas coisas. É legal isso. Eu acho isso muito bacana. Mas, na grande maioria, tecnologia pesada, a gente ainda não tem como. Não, e o custo, né? Da produção. Exato, Switch. Um switch mais complexo, né? Você pegar uns carrunas, uns switches mais complexos, câmeras pesadas. Né? Ou quando a gente está falando, por exemplo, de tecnologia de produção remota, né? Onde a gente está trabalhando em cloud, e a gente cai numa mão de uma AWS, cai na mão de uma Google. Né? Sim. Apesar da gente ter um pessoal de software aí, que é o caso, trabalhando, mas não como eles. Mas é um caminhozinho aí bem que a gente está tateando aí no mercado, né? A gente de engenharia, da área técnica e tal, a gente é pago para resolver problemas. Fato. O nosso trabalho é resolver problemas, que não são nossos. Então, o melhor jeito de resolver o problema é ter um cabedal de informação muito grande, né? E, através de uma inteligência cognitiva, conseguir resolver isso de uma maneira mais rápida, né? É mais fácil para o seu cliente, né? Ou para quem está precisando. Mas com essa questão do conhecimento, eu aprendi, era muito novo, né? Um diretor virou para mim, porque hoje eu sou da engenharia, mas eu fui da edição, né? Fui finalizador por muito tempo, tenho vários trabalhos, e um diretor virou para mim: você quer ser o melhor editor do mundo? Eu falei: quero. Então você vai ter que aprender lá. Você vai ter que ver o quanto um cameraman sofre, você vai ter que operar. Então eu fui primeiro, segundo e terceiro assistente de câmera, fui saber o que era foco, fui saber fazer som direto, segurar um boom, fui pra rua para entender, porque é muito confortável você sentar numa mesinha, num ar-condicionado e ficar xingando o cara. E aí ficar xingando, nossa, essa câmera aqui tá toda balançada, só que aquele cameraman, ele tava fazendo o melhor que ele podia. Ele tava com uma câmera, uma 535 no ombro, que pesa 40 quilos, com uma lente, num pedacinho desse tamanho. Sem recuo nenhum, se segurando. Então, assim, aí, realmente, depois de ter feito essa escola com esse diretor, né, de ir para campo para entender, quando eu sentava na ilha, eu pegava a imagem assim, eu falei: vou pegar o melhor do que ele conseguiu me entregar. E fazia, e foi aí que eu ganhei o primeiro prêmio de edição. Olha aí. Quando eu consegui realmente... então, assim, aprender outras coisas, mesmo que não seja, quando eu falei, né? Mesmo assim, claro. Vão te ajudar no seu trabalho, vão te ajudar na aprimoração da sua carreira técnica, que seja. Como editor, por exemplo, aprender edição é legal, edição é legal. Claro. Mas você sabe como é que funciona uma câmera? Você sabe qual é a lógico. dificuldade E são correlatos os assuntos. São totalmente correlatos. Né? Como é que é lá na externa? É fácil reclamar, né? só sei meu mundinho aqui, não, mas como tirar uma... Isso, por sua vez, também, esse câmera dá um pulo na ilha também para entender como é que o material dele chega. Né? Falar, cara, como é que eu te ajudo? O que eu posso contribuir? Como é que vem isso aqui para mim? Porque bater bola. Como é que eu te atrapalho menos? Como é que eu te atrapalho menos? Quando você fizer aquela panzinha, exatamente. Cara, um pouquinho no final que eu preciso fazer. Ou então garante uma paradinha e depois faz o pan. Não edita para mim, né? Deixa esse dedo solto. Por favor. Assim, não edita para mim. Conhecimento que são válidos, assim, em todas as áreas, né? Então, assim, eu aprendi isso lá atrás e trago isso dentro do meu trabalho hoje, né? Por isso, buscar informações de tudo. E hoje, dentro da engenharia, dentro da nossa área, se não souber, né, tem que conhecer muito a informática. Porque, na verdade, a quantidade de problemas que aparecem é grande. E a quantidade de gente que conhece é pouca. Cada vez mais. Ainda bem. Que assim em terra de cego tem um olho errei, né? Ou pelo menos quando tiver mais gente sabendo, a gente já tá sabendo há mais tempo, né? Eu acho que vale a pergunta nessa história do futuro aí. A gente falou do broadcast, da TV, né? A TV hoje é essa tela aí que você tá na tua mão, né? Né? Isso é uma das coisas que tem... Lá na NAB saiu esse assunto. Saiu, tá se discutindo bastante. Tá se discutindo que não é mais 4 pessoas sentadas na sala. É a TV do futuro, não tem como. Ninguém mais fica sentado esperando o programa passar, né? Então, hoje em dia... Até o ao vivo ele consegue ver de onde ele estiver, né? Porque era aquela coisa, mas nessa hora eu tenho que estar em casa pra ver, porque eu não vou levar gravado. Não tem mais isso. Você tá na rua, tá no metrô, você liga e vê o jogo ao vivo. Uma das coisas que, assim, a gente tem... Para falar sobre telas pequenas, né? É impressionante. Até foi uma discussão já de longo tempo, né? A gente fala lá em HD, a gente fala em 4K, já se fala em 8K. Aí você imagina, falando em 8K para as pessoas assistirem numa telinha desse tamanho. Qual a diferença? O que é? Eu até boto uma coisa no ar aí que está em discussão, inclusive. O que é melhor? Um HD HDR ou um 4K?
Essa é uma pergunta. Não, e eu vi uma notícia muito A louca. SMPTE pode passar, eu acho que uns 4 anos discutindo isso, até que já vem alguma outra coisa. plataforma que já dá uma... Eu vi uma notícia muito louca que a Europa quer boicotar não sei se é o nome certo, mas dar uma segurada no 8K, Já, sim. justamente porque é Não tem desnecessário. sentido, né? Não tem sentido. É desnecessário. mercado... Você vai gerar um Tráfego. É que isso não, entra numa... um lixo. Assim, Você vai gerar conteúdo, um peso. aumento do consumo de energia, Sim, você vai sim. gerar Não, e você uma vai troca de gerar equipamentos. uma obsolescência uma de todo o obsolescência parque de exatamente. captação e até de edição. E para entregar uma qualidade Que supostamente não faz tem sentido. faz sentido. isso. Do ponto de vista do entretenimento, me corrija se eu estiver errado. Você já viu pra onde você vai, é isso aí. É. Do ponto de vista do entretenimento, a gente está indo para uma coisa que é assim, você tem que reter o sujeito lá dentro, né? Então, por exemplo, se você falar num cinema, numa tela de tantas polegadas, aquela coisa maravilhosa, bem um baita de um projetor 8K, aquela coisa, um som envolvente, né? A caixa do hiperestímulo. Mas lá justifica porque você tem uma tela da gigantesca visão e e da você audição. precisa dessa Mas mesmo assim a gente tá em informação, 2K, a gente vai pra Isso. 4. A tela dali tá 2, se for pra 4 tá bom, não precisa ir pra 8. Quando você Né? chega numa coisa muito pequena, né, da tela, realmente não faz o tem menor diferença, sentido, não faz o né? menor sentido. E ir pro 8K, uma TV de 50 é pequena. Exato, Super. exato. Eu tive a oportunidade de ver isso, né? O ano passado, olha que engraçado, o ano passado, na NAB, não se falava em 4K e 8K. Houve um break geral mesmo e só lançou-se produtos HD. E se determinou o seguinte, a conversa lá era assim, o HD, o broadcast, para transmissão, que a gente conhece como... Quando você fala o HD ali, no caso, o High 1080p. definition, O Full HD 1080p, tá, 1080, tá, certo. E certo. o 4K estava para as produções. Cinema. As produções. Né? Ah, sim, você vai fazer uma produção, Comentários, filmes, até a não, série. Por quê? Porque é quando realmente você vai sentar numa tela decente, ter uma condição, mas ainda baseada no streaming, hein? É. Que hoje, vamos falar a verdade, gente. Olha que engraçado, a gente produz lá, faz em 4K, a gente faz em RAW, a gente coloca lá não sei quantos megabits na imagem. Teras E e teras. assiste em 4 megabits. E assistem 4 megabits em Descendo casa. horrível. Isso aí é chocante. Então, assim, é muito engraçado, mas é uma verdade, né? Então, assim, mas essa era a conversa do ano passado. Esse ano já mudou. Tudo 4, só se falou em 4K, né? Será que não- Querendo virar o novo Será padrão, que não vira é? 4K. Uma questão de mercado. É, lógico. Vamos trocar este parque, porque... né, A gente precisa de dinheiro para pagar a E conta da deve ter pandemia. tem a pressão Ah, dos outros lados também, das televisões. Então, você, cara, tô vendendo um monte de 4K, pelo amor de Deus, entrega 4K. É briga de cabo de guerra pra todo lado, Tá né? todo mundo correndo, ou seja, o broadcast, as emissoras, né? Todo mundo tá correndo para começar, né? Já começou, na verdade, mas para fazer produções. Virar padrão. Né? Broadcast em 4K. A produção de filme, documentário, isso já está consolidado. Não, série mesmo. Hoje é já tá. padrão. Hoje é padrão entregar em Tá 4K. consolidado. Não tem. 8K, eu ainda acho que é totalmente desnecessário. E voltando àquela... O que é melhor? Eu pergunto, o que é melhor? Um HDR, né, em HD ou um 4K? 4K Que aos olhos de quem vê vai enxergar muito mais alegria naquela Exato, percepção do que o HDR, tamanho, O né? tamanho também não faz diferença aqui. Mas não, ele eu tem não uma tenho, gama né? maior, um Você range não dinâmico consegue, ali, né? Você vai tem ser um muito mais... déficit de cola muito melhor. Mas impacta muito mais do Eu que o tava tamanho. nessa discussão ontem que o pessoal falou, gente, vocês estão querendo produzir em 4K, tá em HDR, 4K HDR? Porra, aí, não, velho. só 4K. Eu falei, então, volta para HD e bota em HDR. Porque aí você tem um déficit de color muito maior, Isso. você tem uma percepção de Super, profundidade super. maior. Sim, sim. E assim, pro cara ver aqui, ou ver mesmo numa TV 4K, né? Que Exatamente. Vai dar uma Perfeito. perfeita. É lógico. Vai ser uma lindo. experiência bem interessante. Muito maior, melhor, né? entendeu? É. Por uma pós-produção, se o cara vai fazer um blow-up, beleza, o 4K tem essas propriedades, mas sim. no broadcast que é ao vivo eu não faço. Eu não Não tenho, faz sentido. Não tem Não, por exemplo, enquadramento de imagem, total, entendeu? né? Não tem Pelo mesmo. que eu li, assim, eu sou um grande fã da NFL, da NBA, né, de esportes e tal. A NFL, eles usam isso como recurso no ao vivo. Sim. Que é, às vezes, assim, pô, eu tenho 2 câmeras 8K, porque às vezes precisa de um review, de um challenge, tá perto. Então, meu crop ali funciona muito e tal. Mas é o que você falou, finalizar e entregar... É loucura, Pra quê, né? loucura. A gente, assim- Até porque é isso. Você agora puxando essa sardinha pro nosso lado aqui. Imagina no Brasil o quanto a nossa banda vai
comer ali pra poder me entregar não, cara, liso. não precisa Então ir os muito 8K longe. vira nada. Quando a gente faz campanha, a campanha é coxa de retalho, campanha política, né? Porque aí a produtora tem uma câmera, aí ela contrata o diretor de fotografia tem outra câmera. Vai somando com o que e tem. aí, né? O cara precisa de uma câmera leve e versátil para correr atrás do candidato na rua, mas ao mesmo tempo ele quer uma câmera robusta para pegar o cara dentro do estúdio. Sim. Então sempre tem uma coxa de retalho. E aí vou fazer uma campanha do ano passado e o cara, não, eu quero usar a minha câmera. Minha câmera é uma Red 6K. Falei, puta, amigo, sei, uma puta câmera legal, puta qualidade parabéns legal. pra você. Eu sei que ela resolve. Mas não precisa. Mas não tem necessidade. E, pô, cara, mas eu já tenho a câmera. Eu falei, ok, mas você já fez a conta de que você vai precisar de mais storage, você vai precisar de mais rede, você vai precisar de mais tempo de render, Máquina você vai precisar de uma máquina mais forte. Sim. Vamos fazer em... Eu tenho certeza que a sua câmera faz um bom 1080. Vamos fazer em HD? Vai ser melhor para todo mundo, cara. Sim. Até O porque workflow funciona melhor. O teu cliente que sabe que você tem a câmera 6K, ele não vai te julgar porque você está usando a câmera 6K para fazer Ele a vai nem campanha HD. saber. Ele nem sabe, velho. Vai na minha que você passa de era. Vamos pela gente. Já aqui, tá né? bom, vamos nessa então, já que você tá falando. Não, e tipo assim, eu sei que dói, mas Falei, vamos cara, pensar no não, todo. E né? esse cara ainda estourou o storage dele. Imagina se ele tivesse Nossa, ido então. posicionar. 15 dias Meu, de campanha, depois que terminou. E você sabe uma coisa que as pessoas também confundem, né? Vamos fazer a imagem lá. Beleza, falamos imagem HD, HDR ou imagem 4K. Beleza. Mas e a lente, gente? Ainda tem isso também. tem essa. Exatamente. O conceito Exatamente. Exatamente. Hoje até eu tô roubando essa palavra, não sei quem falou, mas eu vi esse termo um tempo atrás. E faz todo né? sentido. O broadcine é a união das duas coisas, ou seja, a facilidade do broadcast é você ter uma câmera, né, que a gente considera uma câmera broadcast com SEMPT, que é o único cabo que alimenta, que faz todo o processo, mas com uma lente de cinema. Aí quando você olha aquele produto, você fala, nossa, agora eu tô vendo um produto diferente. Então, assim, a facilidade do broadcast, ou seja, da agilidade de produção, né, com a qualidade ou com a textura, com a qualidade, né, com a visão de cinema. Então, esse conceito tem alguns DVDs. A Blackmagic tem usado um muito. pouco desse conceito, a Sim. própria Canon naquela linha C, né? Exato. Pra quem de repente tá nos ouvindo aqui e não se liga, é quando no esporte, principalmente, começou a desfocar o fundo. Exato. Né? Porque o jornalismo é aquela coisa chapada. Ó, o jogador veio cobrar o lateral, tá desfocadinho. Esse look esse é o cinema, look né? Tem um cara com uma DSLR no cantinho ali. Não, às vezes Não, até era as câmeras isso, era que a são- lente, é, era a a lente. lente. No fim é a lente, né? Porque fala, pô, que câmera é essa? É a pergunta que a gente mais ouve. Que câmera? Fala, não, amigo, não. é a lente que a gente tá usando, que tem, tipo, possibilita brincar com a profundidade de campo e tal. E isso traz uma coisa cinemática total. Total, né? porque a qualidade da lente, né? O que o CMOS, né, que é o sensor da câmera, vai captar, que são isso, vai depender da sua ótica. Claro, Então, quanto claro. melhor é a ótica, a gente sabe que as lentes, né, da Canon, assim, Sim. Sim. tem exatamente isso. Esse look que a gente precisa. Então, quando você acopla, usa esses dois mundos, aí você tem um Não, e agora a foto, diferenciado, né? Também. Você consegue também. lá usar lente de... Né, os DSLR permitem você usar as boas lentes de Sim, foto, sim. que não desmerecendo as lentes de broadcast, as lentes de foto são muito melhores, né? E as de cinema nem se fala. E deu um up no broadcast, né? Porque A maioria aí... dos DVDs hoje são feitos nesse conceito. Sim. Então, assim, eles usam câmeras. Tudo bem, existem poucas unidades móveis tal, bem configuradas, parece que eu conheço, né? Eu conheço algumas. Então, eles têm as câmeras de broadcast, mas com toda a parte Canon. Sim. Então, aí você olha assim um DVD e fala, nossa, esse DVD realmente não é aquilo que eu tô Não é acostumado a um- ver na minha TV, no programa de domingo, né? Naquele Sim. programa de auditório. Sim, Tem um sim. look diferente. É, não, tem mudou look que completamente. as Não, pessoas se acostumaram a assistir. e o programa de auditório isso. tem uma puta câmera, tem uma puta lente, Tem. mas é uma É leitura outra- diferente. É uma leitura diferente, é bem diferente. Eu acho Tem que aqui, tava... né, praticamente, né? É esse conceito de... Sim. Enquanto entretenimento, acho que a gente chega com o que tem, ainda dá para ser explorado, né? É mais ou menos isso que eu acho também. Com o que a gente tem já em acesso, a linguagem e as possibilidades, com o que tem de equipamento na mão e tecnologia na mão, ainda dá para ser explorado. A gente não precisaria ir para um novo sistema As pessoas estão se produtivo. acostumando ainda. As pessoas estão se acostumando com o que tem, como melhor usar, né? Todo o fluxo
de um HDR, por exemplo. Pois é, desde a ponta, desde a câmera até a emissora. Né? Tem que ser respeitado todos os padrões, né? Não adianta, minha câmera é HDR, mas meu switcher não é HDR, aí meu encoder não vai ser, então eu perdi o HDR ali no meio. Né? Então tem muita coisa para ser explorada, muitas áreas para ser ainda investida e desenvolvida, pra gente esgotar as possibilidades que a gente tem no HD. Não tô nem falando no 4K. Nem no 4K, né? Na hora que o cara acertar toda a cadeia do HDR no 1080, ele fala, puta, agora é 4K. Mas beleza, foi uma escola. Mas isso não tem jeito, Só vai mudar a janela. Mas só vai mudar a janela, gente. A gente só tá falando numa imagem. Só uma maior. Todo aprendizado, ele é válido ainda pro 4K. Né? A gente tem feito várias produções, né, de DVDs, principalmente, em 4K. Eu tenho uma produção agora, os caras pediram um broadcast inteiro para transmissão em 4K. Eu perguntei, mas você vai transmitir aonde? Em 4K. Já comecei por aí. Vai transmitir aonde? Vou transmitir na internet. Eu falei, meu amigo. Jogar lá embaixo. Total. A 6 megabits, cara, você vai fazer eu usar um puta fluxo de trabalho, super, cabos 12G, levar o meu equipamento e meu sistema ao máximo, né? Pra na ponta jogar lá embaixo. Aí foi a pergunta, e o GC? Grafismo, vai ser 4K? Não, vai ser uma VMix, então, mas ele é 4K? Não, ele é HD. Eu falei, então já era. O microlink também é HD. Eu falei, então, já vai derrubando, up, tá louco. Então, quando eu bater numa câmera, né, que tá lá no personagem, e aí vem o link, são duas imagens completamente diferentes. Eu falei, velho, você tá descaracterizando, perdendo a uniformidade do seu material, dificultando a produção e entregando pro usuário final um produto que não vai ficar tão bom. Com certeza. Mas eu tenho um lema. E o usuário. E aquilo, no final o cara quer. Né, fala, não, eu fiz tudo em 4K. E no final ficou pior, né? Exato. Não foi o melhor que ele podia ter. Porque quando uma coisa é linear, o cara acaba focando no conteúdo. Principalmente a gente, né? A gente fez. Eu vou ver filme, eu vou ver alguma coisa com a minha família. É irritante, porque quando eu vejo as atrocidades, eu comento, e os caras falam, onde você viu isso? Não tem nada disso. Então você acaba tirando o foco do conteúdo e passando o foco para uma coisa que não era para te incomodar. Porque eu acho que o usuário final do entretenimento que a gente faz não é o consumidor. Não é o consumidor, né? É aquele que se ludibria pela história bem contada ali, né? E é isso, ele sonha, né? Com aquela realidade desfocada no fundo, Sim, exatamente, a trilha sonora. Pessoal, eu queria... o papo tá maravilhoso. A gente tem que ir pra reta final, a gente tá com 1 hora já quase de programa aqui, já passamos um pouquinho, mas eu queria deixar uma última questão aqui pra gente finalizar sem finalizar, porque eu acho que isso aqui... A gente começou falando até fora do ar aqui, mas TV do futuro, conceito de produção, bababá. Com tudo remoto, do jeito que as coisas estão ficando hoje em dia, com as possibilidades, existiram novas TVs sem ser TVs, sem ser físicas? O operador está num lugar, a cloud está sustentando tudo. Não, então por isso que eu estou jogando. Mas aí a gente vai medir o que é... O que já é profissional, já bate ali com uma grande emissora, essa que é totalmente remota. Enfim, joguei na mesa e vou ficar quietinho aqui para ouvir essa discussão final aqui. E aí? Silvio, manda bala. Silvio, só olho pra você, Silvio. Você é o convidado, velho. Na verdade, assim, foi uma das coisas que eu fui muito focado lá, né, pra ver esse ano. Eu já venho estudando isso há bastante tempo, né? A gente já tem alguns cases rodando aqui no Brasil, em operação remota. É muito importante dizer que as pessoas estão buscando a operação remota de eventos, em geral, exatamente para baratear custos. Sim. Você imagina que locomover uma unidade móvel com 30 profissionais... Mais hotel, mais passagem, traslado. Colocar todo mundo isso lá na frente de um estádio para fazer um futebol. Então você coloca lá 12 cameramen, 6 assistentes, pessoal de replay, pessoal de grafismo, DTV, coordenação, tal. Então é uma equipe muito grande para ir para um estádio fazer um futebol que dura 1 hora. Sim. Monta lá. Não, e que muitas vezes, né, uma coisa é você ir fazer um São Paulo, um Corinthians ou não sei o quê. Outra coisa é você ir pro Nordeste cobrir futebol, lugares com um país desse tamanho que a gente né? Lógico. E para a emissora é um produto inferior. Sim. E o custo é maior. Porque exato. você tem que mandar a equipe para lá. Então é um grande dilema. Sim. Na Olimpíadas de 2012, por exemplo, a gente já tinha uma montou o IBC e deixou hoje em dia muita coisa remota, hoje né? Hoje em dia já tem essas possibilidades. No Brasil já está acontecendo, mas é para baratear custo. Qual que é a ideia da produção remota? A princípio, ela começou na seguinte condição. Os câmeras vão para o campo
vai um engenheiro, pluga as câmeras, manda todos esses sinais, comunicação, manda todos esses sinais para dentro da emissora, de um ponto de produção, e lá você congrega tudo isso. E lá você faz como se estivesse gravando dentro da emissora. Exatamente. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que acabou esse futebol, ele se conecta a um outro na sequência. E continua com aquela mesma equipe. Então, assim, a otimização de recursos de equipe. Isso era a primeira ideia. E aí a gente vem já num conceito de remoto em nuvem hoje. Né? Hoje não, mas já, né? Sim, já agora amadurecendo. Já amadurecendo. Temos Grasvale. Eu fiquei muito assim, feliz, inclusive, né? Estou na fila lá do sistema da ROS, aonde todas essas conexões passam a não vir para um lugar específico físico, mas passam a se conectar na nuvem. Ou seja, todas essas câmeras eu conecto num switcher virtual na nuvem e meu DTV pode estar na casa dele. Que delícia. O meu grafismo pode estar na casa dele. O pessoal de encoder final, ou de produção, ou de replay, pode estar na emissora. Então, as pessoas não obrigatoriamente têm que ter um ponto fixo. Por quê? Na verdade, o ponto fixo passa a ser a nuvem. Quais são as limitações? Então na verdade você respondeu a minha pergunta. Quando eu disse TV sem ser TV, é como a gente pensa o prédio antigo da Rede Globo, seja qual for, e não precisa mais ter esse lugar de repente, ou não precisará. Não precisará. E você pode usar os melhores profissionais aí, né? É isso que eu ia falar agora. Isso, exatamente. Você não precisa trazer especificamente para aquilo. O gringo, que você sabe que manja do equipamento, traz o Mesmo cara, comida, passagem. Você usa ele da casa dele, né? Mesmo a mixagem de áudio. A mixagem de áudio entra... Também é feita dessa maneira. Vai para uma mesa virtualizada. Exatamente. Você pode transportar... você pode... Tem várias, na verdade, a gente pode... Aí a gente vai se estender demais, porque tem várias tecnologias. E hoje o delay, ele já é uma coisa... É uma realidade que existe. Na verdade, a gente Você não precisa ver na televisão o gol com a mesma velocidade que o cara gritou o gol ali. Então, mas o problema pra mim é assim, vamos acabar com a TV normal. Isso. Que aí não tem problema de delay. Que, por exemplo, na minha casa, mas eu tenho o streaming. Quando eu escuto o cara esporte... gritando, me dá raiva sim. Agora, se ele também não tiver a TV digital, só tiver o streaming, estamos igual todo mundo de novo. Exatamente. Então vamos matar aquela TV normal de uma vez. A televisão terrestre. Que eu boto o cabinho digital lá, o bombril, e ela pega. Vamos matar ela aberta. Mata aberta. Porque aí todo mundo tá por IP. Aí não tem delay, aí tem 3, 5, tá óbvio que é uma brincadeira, mas assim, eu não posso ouvir o cara gritando antes, que é muita sacanagem. Futebol na Sky é sacanagem. E a gente passou por isso agora na Copa do Mundo, YouTube, né? Um delay de Copa do Mundo, 30 segundos de 3 segundos, aí lá o Casimiro fazendo com 7 na Twitch. Uma loucura. Então assim, mas sempre quem ganhou foi ali a que você falou, que vem no cabo, aquela que a gente bota o bombril e pega. Se a gente matar essa, mata esse sinal. Acabou. Então, aí tá todo a gente mundo pode online. terminar o programa para ir contratar uma empresa de segurança. Porque isso aí vai ser difícil. Difícil, né? Que na verdade, assim, a transmissão tradicional, o que você tinha? Você tinha todos esses profissionais lá, um uplink de satélite, era um segmento usado segmento espacial, subia no satélite e já tinha delay. Porque da hora que acontece o sinal chega na emissora, nós temos 7 Quem morava do lado do estádio... Eu via antes, quem via da janela, né? E dali era por irradiação, que é o modelo de transmissão no Brasil, né? Adotado no Brasil, que é de irradiação, de RF, para todas as TVs. Ótimo, lindo, maravilhoso. Quando a gente vem para esse mundo novo de IP, o de radiação ainda continua sendo mais rápido. Mas a gente tem o problema das operadoras, por exemplo. A gente pega uma Sky e tem um delay. Claro, cada uma tem o seu, porque aí a gente entra numa parte de processamento. Isso que você quer é utopia. Meu papel aqui é só jogar bomba. Vai pro estádio. E tinha também uma outra coisa que eu até comentei na época, né? Quando a gente começou a digitalizar o vídeo... E começar a digitalizar a história do link de externa, né? Onde nada mais era ao vivo. Nada mais era live. Live não existia, porque o encoder da onde já você tava, tempo. o decoder pra emissora já dava 4, 5. Então, mas não precisa, né? Não precisa, Você tem... A sua ansiedade não consegue se conter de ver claro, se você não estiver ao lado do estádio... É o que eu tô falando, está baseado na referência. Você não consegue se conter de ouvir um gol 4, 5 segundos depois? Eu vou dar um outro exemplo. Nem que seja 30 segundos quando você vê no YouTube. Futebol, ele tá carregado de emoção. Mas um dia, uma insônia terrível que me acometia e barulhos de helicóptero em cima do apartamento onde eu morava. Eu falei, caramba, helicóptero às 3 horas da manhã...
aconteceu Ou alguma chegou alguém meleca, ou deu né? alguma bosta. Liguei a televisão e era aquele prédio do governo que estava abandonado em ocupação e que pegou fogo. Sim. Ele desabou ao vivo na televisão. Literalmente desabou ao vivo na televisão. Não importou um frame a mais ou um frame a menos. Lógico, né? Um frame a mais ou um frame a menos. Mas quando a gente vê essa questão de produção remota, essa questão do delay não é um problema. A questão de descentralizar, né, ou centralizar a congregação dos sinais e descentralizar a operação é um bom formato. Você vai poder trabalhar com profissionais, por exemplo, um DTV, né? Ele vai poder fazer mais. Um cara famosinho, um cara. Mais de uma produção. Mas no Brasil a gente tem algumas limitações ainda, né? Que infelizmente são os meios de comunicação. A gente não tem internet. Eu acho que eu vi uma foto. A gente não tem infraestrutura. Eu acho que eu vi alguém. Eu acho que eu vi uma foto do diretor de TV ou do diretor de programa fazendo um dos debates presidenciais americanos da última votação, onde na salinha dele tinha lá 8, 9 câmeras e uma mesa de comunicação e ele de short, camiseta, tava tranquilo, de boa, fazendo. Na pandemia, a ESPN fazia, né? Eu fiz muito isso, né? Eu operei muito centrais remotas, né? Mas a gente tem um problema no Brasil ainda, que é a infraestrutura. Né? Se a gente pensar no Então, futebol, mas não fica excelente, mas dá para fazer. Então, já existem... Aí eu vou dar um spoilerzinho. É a tua palavra, é a tua palavra. Assistam a TV de domingo de esportes e reparem bem de um programa para o outro como vai mudar a qualidade. Hoje em dia tem emissoras transmitindo operações remotas de esporte na TV no domingo. Então assistam lá que vocês vão... Quem é conhecedor de vídeo, dá para perceber. Por quê? São betas, são testes, são esportes menos, né, assim, não tão nobres no Brasil, tananã. E se a gente for ver a televisão de domingo, vocês vão perceber lá que um SRTzinho lá, de repente dá uns macroblocos, tem um ruidinho na imagem, que aquela emissora não costuma ter uma excelência. Mande nos comentários se você achou uma macro... Vocês vão perceber que já existem hoje, tem algumas emissoras que já estão fazendo essas operações remotas e com sucesso. Claro que porque como a gente falou, são experimentos, São esportes que nem estariam no ar. Exatamente, é um esporte que não estaria no ar se não tivesse exatamente. Isso, né? Como é que talvez você quer fazer lá a Copa Nordeste, a Copa assim, a Copa do skate, né? Vamos experimentar diferente. Você quer, sei lá, cobrir beach tênis. Isso, exatamente. Não, usa até exatamente isso. Vamos abrir uma vertente aqui que a gente não transmitiria, mas vamos fazer usando uma tecnologia nova, a gente vê como é que é. Conteúdo, né? Por exemplo, um segunda divisão, um futsal, que nunca apareceram numa TV. E isso não diminui o esporte, mas é a questão de... Como ele nem era transmitido. Então vamos escolher alguns esportes para passar. E aquela questão que você levantou. Lá fora tem uma TV que não é uma TV, é um concentrador de conteúdo. Sim. De esportes, de subesportes, vamos chamar assim. Um nome feio, mas... Só que o cara transmite tudo. Tem tudo. Exato. Se você montar equipe... Pra ter a segunda divisão, a terceira divisão, futebol feminino... futebol de areia, tudo. Tem tudo. Escola. Tudo. Futebol de escola, universidade. Baseado nesse conceito. E nessa se faz muito teste, chegou na hora certa, se aproveitou da tecnologia, se aproveitou do momento que permite isso... E, cara, tem um conteúdo fenomenal, até porque, né, tem gente lá. Sim, lógico. Tem sempre alguém que vai querer ver. Meu filho pode estar lá, meu sempre pai alguém vai querer ver, meu amigo pode estar lá. E tem isso vezes 1000, vezes 100 mil, é dinheiro. E a produção remota vai possibilitar isso no futuro. Eu acredito muito nisso, porque vai questão de custos. No Brasil, principalmente, né? Vai viabilizar outras coisas que não acontecerem. Bom, a gente vai ter que chamar o Silvio de novo, com certeza aqui. Parece que sim. Pra falar de tudo que ele ainda não falou. Vamos fazer uma nova cariação. Vai ter que rolar, mas é isso. Rapaziada, muito obrigado, Silvio. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Silvio. Um prazer, inclusive, é uma honra, porque você falou, né? Você deu a letra aí, que não costuma ir a podcast. Então, temos a honra de te receber aqui no Sala. Porto, muito obrigado. Bom demais estar com você. Taboada, mais uma vez. É isso aí. Nosso amigo Silvio demorou, mas veio. Ainda bem. Conseguimos. Tchau, galera. Maravilha. Até a próxima. Tchau.